Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos estar fazendo a correção, tá, da atividade que eu passei para vocês. E aí eu vou estar explicando novamente e vocês vão fazer a atividade do livro. Eu também irei explicar as questões para vocês. Vamos lá. Na questão que eu mandei sobre múltiplos e divisores, a questão eu pedi para vocês determinar os múltiplos, não é isso? Na letra A, foi os múltiplos de 4, tá? E aí eu disse para vocês irem fazendo essa soma, né? De 4 em 4, a partir do número que ele é dado. Então, na primeira, nos múltiplos de 4, lembrando que o primeiro é sempre o 0, né? Eu conto com ele é o meu primeiro múltiplo, ele é múltiplo de todos os números, então é 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e 28. Esses são os 8 primeiros, né? Lembrando que a questão pediu os 8 primeiros. Se fosse os 5 primeiros, pararia no 16, né? E assim ia depender da quantidade que pede na questão. Como foi solicitado os 8 primeiros, então ele vai parar no número 28. Na letra B, é os múltiplos de 10, né? Então nós temos 0, aí 10, aí soma com mais 10, 20, 30, aí soma com mais 10, 40, 50, 60 e 70, tá? Esses são os 8 primeiros múltiplos do número 10. Múltiplo de 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14. E aí eu também pedi os múltiplos de 15. Então ficou 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90 e 105, tá bom? E os múltiplos de 6 foram 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36 e 42. Essa foi a questão número 1. A questão número 2 pedia para você dizer qual dos números, né, era divisível, era divisor do número 15. E aí eu dei 4 números, eu dei 2, 3, 4 e 5. Era só fazer a continha de divisão, né, pegar o 15 e dividir por esses 4 números, um de cada vez, tá certo? Então 15 dividido para 2 não ia dar uma conta exata, né? Ia sobrar 1. Por isso ele não é divisor de 15. O 3 é, né? 15 dividido para 3 dá 5, 5 para cada um. Então 3 está certo. O 4 não, ia sobrar resto. E o 5 é, né? Porque 15 dividido para 5, 3. Então, na letra A, só o 3 e o 5 é divisor de 15, tá bom? Na letra B, os divisores de 20 só vão ser 4, 5 e 10. O 3 não, por quê? Porque o 3 ia sobrar resto, né? Resto 2. E na letra C, todos os números é divisor de 12. O 2, porque 12 dividido para 2, 6. O 3, porque 12 dividido para 3, 4. E 12 dividido para 4, 3. Então, todos esses 3 números, 2, 3 e 4, ele é divisor de 12, né? Na letra D, só os números 3, 5 e 6 é que é divisor de 30, tá? O número 4 e 7, não. Bom, agora nós vamos ver as atividades, né, as questões do livro, tá certo? Na página 106, tá? Eu vou estar colocando também lá na aula amanhã, né, a página e as questões para que vocês façam direitinho. Então, vamos lá. Na página 106, começa na questão 1. A questão 1 diz o seguinte, pessoal. Considere os números que pertencem a essa sequência. 46, começa do 46, tá? 46, 47, 48. Tem essas reticências. Essas reticências quer dizer que
tem outros números depois do 48, que é o 49, 50, 51, 52, 53. E essa sequência de número vai até o 65, tá certo? Pronto. Eu sei que começa do 46 e vai até o 65. E aí ele diz assim, dentre esses números, quais são múltiplos de 2, tá? E aí eu vou dar a diquinha para vocês. Os múltiplos de 2 vão ser todos os números pares, tá? E aí a gente já viu lá no comecinho do ano, né? Que a gente já tá na metade. Então a gente já viu que são números pares. Que são números pares? São aqueles números que terminam com 0, 2, 4, 6 ou 8. Se ele terminar com esses números, terminar que eu digo tipo 108. 108 é par. Por quê? Porque termina com 8. 49. 49 não é par. Por quê? Porque termina com 9. 9 é ímpar. 72. 72 é par, porque termina com 2 e 2 é par. Tá certo? Então, vocês vão ver nessa sequência os números que terminam com número par. Os que terminarem com número par, eles vão ser múltiplo de 2, tá? Ou vocês podem fazer a divisão também, né? Vai levar um tempinho, mas vocês também podem fazer assim. E na letra B, são múltiplos de 3. Para saber se os múltiplos são de 3, vocês vão ter que dividir eles, tá? Você pega o 46, divide por 3. Se a divisão for exata, quer dizer, se o resto for 0, então ele é divisor de 46, tá? Ele é múltiplo de 46. Ou 46 é múltiplo de 3, né? Vice-versa. Na letra C, ele diz o seguinte, então você já fez na letra A os múltiplos de 2, na letra B os múltiplos de 3, né? De 2 e de 3. Já na C, ele diz assim, múltiplos de 2, mas não de 3. Então, é só você olhar o que tem no 2 e que tem no 3. E aí você tira. Vou dar um exemplo. 48. 48 é múltiplo de 2 e é múltiplo de 3. Então, eu não posso usar ele. Por quê? Porque eu quero um múltiplo de 2, mas que ele não seja múltiplo de 3, tá certo? E na letra D, diz assim, não são múltiplos de 2 nem de 3. Então, nessa sequência, vocês vão ver os números que nem vai ser múltiplo de 2 nem de 3. Aí, vocês vão pegar só esses números, tá certo? Na questão 2, diz o seguinte, observe a sequência de figuras e com a ajuda de um colega, como vocês não têm um colega, pode pedir a ajuda do papai, da mamãe, do irmão, se vocês tiverem, e eu, né, que estou aqui para ajudar vocês. Responda as questões, diz o seguinte, vocês vão ter aí, ó, 4 figuras. Vocês vão ter um triângulo, né, com 3 lados, olha a dica. Vão ter um quadrado com 4 lados e um pentágono com 5 lados. E aí, dentro do triângulo, pessoal, vocês estão vendo que é uma sequência de múltiplos de 3, né? Começa 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e assim vai, sempre somando de 3 em 3. No quadrado, vocês estão vendo que é uma sequência de múltiplo de 4. 0, 4, 8, e aí vocês vão olhar dentro que tem essa sequência de números. E no outro, no pentágono, né, que é 5 lados, também é uma sequência de 5 em 5. 0, 5, 10, 15, e aí tem a sequência. Aí diz assim na letra A, qual é a relação entre a quantidade de lados de cada figura e os números escritos no interior delas? Essa relação, né, vou falar para vocês, é de acordo com a quantidade de lados. O do triângulo, como o triângulo tem 3 lados, então ficou os múltiplos de 3. No quadrado, como tem 4 lados, ficaram o quê? Os múltiplos de 4. E aí vocês respondem, tá? De acordo, essa relação é de acordo com a quantidade de lados, na letra A. Na letra B diz o seguinte, o número 45,
ele pode ser escrito no interior, em qual dessas sequências? Ele pode ser escrito na sequência dos triângulos, lembrando que o do triângulo é de 3 em 3, e aí vocês vão ter que fazer essa sequência, continuar, para até chegar ao 45 e ver se ele se encaixa, tá? Ou vocês podem fazer a divisão. Divide 45 por 3, se a divisão for exata, ok, ele vai pertencer àquela sequência. E aí vocês dividem 45 por 4 e 45 por 5. Vocês vão ver qual deles a divisão é exata. Se for nos 3, então ele pode pertencer aos 3. Se não for em nenhuma delas, então ele não pode pertencer em nenhuma delas. Vamos lá para uma diquinha. Ele vai pertencer a 2, tá? Em 2 dessas contas vai dar exata. É só vocês fazerem. Vamos lá. Diz o seguinte, questão 3. A professora do 6º ano organizou seus 24 alunos em 3 fileiras, com 8 alunos em cada uma delas. Então, ela tem 24 alunos. E aí, ela colocou 3 fileirinhas com 8 alunos. 8 numa fileira, 8 na outra e 8 na outra. Somando as 3, né? 24. Ele quer que vocês façam, ou diga, né? De que outra maneira eu poderia colocar, né? Eu poderia colocar 6 fileiras de 4. 4 alunos numa fileira, 4 noutra, 4 noutra, 4 e mais 4. Quando eu somasse eles, ó, eu tenho 24, tem que ter a mesma quantidade, tá, pessoal? 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16, mais 4, 20, mais 4, 24. Tá? Então, ele quer que você me diga outra maneira, né? Eu já acabei dizendo uma, a professora lá do 6º ano colocou de 8 em 8, eu coloquei de 4 em 4, e aí vocês vão me dizer que outra maneira eu poderia colocar esses 24 alunos, né, enfileirados. Na questão 4, a gente vai fazer só até a questão 4, tá? Na questão 4 diz o seguinte: dos números naturais de 0 a 10, então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quantos são divisores de 60? Quais são eles? E aí vocês vão ter que me dizer. 60 dividido para 1, 60. Então, o 1 ele é divisor de 60. O 2, 60 dividido para 2, 30. Então, 1 e 2 eu já sei que são divisores de 60. E aí eu quero que você me diga quais são os outros, tá? É só fazer a continha. Bom, é isso. A gente só vai fazer essas 4 questões para que vocês, né, compreendam. Eu expliquei elas. Faltam as outras, mas para o vídeo não ficar muito extenso e pesado, né, para a gente postar na plataforma, vai ser até a 4. As outras a gente vai fazer também, tá certo? Mas não hoje. Então é isso. Qualquer dúvida a gente pode tirar no post, né, amanhã. A atividade do livro, vocês não precisam me enviar essa atividade com essas 4 questões. E aí eu vou estar na próxima aula fazendo uma atividade, né, complementar sobre esse assunto, múltiplos e o divisor, né, múltiplos e divisores, para que vocês possam estar fazendo e essa sim vocês me enviam, tá bom? Boa aula e até a nossa próxima videoaula.